Bom, gente, vamos lá. A aula de hoje. Nossa prova na próxima quarta-feira. Sexta-feira eu vou dar aula de revisão. Nós já fizemos essa revisão, né? Porque esse negócio começou exatamente no dia que ia ter a prova. Eu vou rever aquela aula e aí a gente se prepara aí e faz a prova na quarta, né? A segunda não vai haver aula. Eu vou dar a prova de planejamento, ela vai avançar aí no horário de vocês. Então, nós vamos ter a prova na quarta-feira, tá? E a revisão na sexta. E a partir do dia 6 de maio, gente, tá programado as entregas daqueles trabalhos, né? Que eu passei na aula passada. Eu ainda não botei lá os detalhes no Uniformline, mas eu vou botar daqui para amanhã, eu coloco lá. Formei quem estava presente, formou suas equipes, você, Jaísa, se eu não me engano, ficou, não veio, não estava na presente, né? Então, aqui, ó, ficou por essas equipes, né? Você ficou com o George, a equipe 7, tá? E os trabalhos estão aqui. Começa no dia 6 aqui o Pedro e a Milene com esse trabalho. Depois no mesmo dia o Caio e a Yasmin. Aí no dia 8 o Erivan e o Leonardo. Jaís e George, você, com esse modelagem de linha de transmissão. E no último dia o Jodi, o Vitor, o Dácio, o Caio Ítalo e o Tavares e o Thiago. Então ficou assim. Cada dupla é um tema diferente. A maioria dele, quase todos, estão lá no manual de Itajubá que eu passei naquele que eu compartilhei, né? Aliás, está no Unifor Online e eu acho que está também naqueles arquivos que eu compartilhei no meu Drive, né? No Google Drive. Tá lá o manual de Itajubá e ela dá vários exemplos e eu peguei, a maioria desses exemplos eu peguei de lá. Então, vocês têm uma boa referência lá para fazer esse trabalho e vão tirando dúvida. Cada aula vocês podem. É um manual escrito da Universidade de Itajubá. Tá lá, tá um documento lá. Pois é, ele é uma versão meio antiga do AT Pedral, mas funciona, dá para vocês adaptarem tranquilo. A partir do dia 6 de maio tem essas apresentações aí. A gente encerra essa fase de AT Pedral e aí estamos agora já indo em harmônicos, né? Que vai ser a matéria do AV2 e depois vai ficar só a parte de eficiência energética, e a parte final. A gente, se Deus quiser, termina esse semestre. A Unifor ainda não definiu como é que vai ser a partir de maio, né? Mas pelo que está se antevendo aí, deve continuar esse esquema à distância até o fim do semestre. Não tem nada oficial ainda, mas eu estou prevendo isso. Bom, então vamos lá. A gente tem aí falado para vocês de harmônicos, né? Já botamos lá a teoria da série de Fourier, para aquele que embase toda essa parte de harmônicos. Na aula passada mostramos os principais equipamentos que geram harmônicos, né? Aqui eu estou mostrando um retificador monofásico de onda completa, tá? Que ele produz esse tipo de corrente aqui, esses picos de corrente, né? A corrente de entrada dele é mais ou menos isso aqui, tá? Porque na verdade esse retificador ele carrega o capacitor e depois ele fica só puxando energia para dar elevar a tensão no capacitor. Então esses picos de corrente aqui que ele puxa da rede são para dar essa elevada na nível de tensão do capacitor, tá? Então ele vai ficar e a corrente vai estar sempre mudando de polaridade, apesar de que a tensão CC está sempre na polaridade, mas a corrente que é solicitada da rede, né, ela
vai estar mudando de polaridade, né? Ele vai carregar o capacitor aqui uma hora num caminho, né? Fazendo esse caminho aqui, e outra hora no outro caminho, né? Fazendo esse outro caminho aqui, tá? Mas a corrente ela vai alternando, então ela vai distorcendo aqui a forma de onda de entrada, de corrente. Tá? A tensão de entrada não é muito afetada não, mas a corrente de entrada. Então é o tipo de elemento que distorce a corrente, o tipo de elemento que deforma as formas de tensão de corrente, tá? Afeta diretamente a corrente. Isso aqui é um elementozinho típico, né, para retificador de onda completa, né? Apesar de que agora a gente tem essas fontes são mais modernas, né? Mas você ainda tem muito dessas fontezinhas retificadoras de iodo aqui. E aí a gente começou a falar das normas, né, brasileiras, que ela tem esses indicadores aqui para medir a forma de onda, basicamente voltada à tensão, tá? Tudo aqui é tensão, 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 tá? Ele mede distorção individual da tensão. Cada harmônica tem uma medição dessa. Distorção total. A distorção de pares não múltipla de 3, que é o SP, ímpares não múltipla de 3, e todas as múltiplas de 3. Então, basicamente, são esses os indicadores que a norma brasileira estabelece. Tudo voltado à tensão e analisando esses aí, as pares, as ímpares e as múltiplas de 3. A expressão deles é essa aqui. Para individual, basta você dividir o valor da tensão da harmônica pela tensão de referência da 60 Hz, tá? E para distorção total, você vai fazer um somatório dos valores quadrados, a raiz da soma dos quadrados de todas as componentes harmônicos, né? Variando do H2 até o H máximo que você está trabalhando. Você faz esse somatório dos quadrados, tira a raiz, divide pela tensão V1, né, de fundamental, e aí você... Oi, pode... Ah, não, valeu, obrigado. Eu não prestei atenção, eu fico de olho, mas não... Tá aqui, então mesmo. Só vi aqui um, tentando entrar. Tem mais algum? Entrou o Caio. Tem... Ah, não, agora o Jadi, pronto. Ok, obrigado aí, Dácio. Bom, gente, então tá aqui a fórmula de você fazer esse cálculo, né? Distorção total de harmônica, tá? E aí, claro, que você vai ter a distorção das pares, excetuando as múltiplas de 3. Então, o que vai mudar? Vai mudar nesse somatório aqui, você vai ter só as pares não múltiplas de 3. Então, você vai somar somatório dos quadrados, a V2, V4, a V6 não entra, mas a V8, a V10, a V12 não entra, mais a V14, tá entendendo? E as ímpares a mesma coisa, não múltiplas de 3, V5, V7, aí a V9 não entra, e aí vai, aí vocês já entenderam aí a lógica, né? Então aí você tem as grandezas e tem aquela tabela que eu mostrei, não estou repetindo aqui na aula passada, dos percentuais limites. Ressaltando que não tem nenhuma penalidade, é só uma forma de constatação. Tá? Aqui tem um exemplo que eu deixei na aula passada, que é um espectro que foi medido, né, das harmônicas. Você tem aqui a fundamental, que estava com 179,6 volts. Não tem a segunda, mas tem a terceira, 2,34 volts. A quinta, 2,29 volts. A nona, 1,04 volts. A 13, 1,71 volts. E a 21ª, 0,92 volts. Então, a partir desses dados aqui é que você calcula todos aqueles indicadores, tá?
E aqui no exemplo eu pedi para calcular só a distorção harmônica total, tá? Só a total, tá? Então eu fiz esse cálculozinho aqui. Distorção harmônica total é a somatória dos quadrados, né? Da segunda até a máxima que você tem, tá? Vezes a V1, que é a da fundamental, multiplicado por 100. Você tem um valor percentual. Então, naqueles dados ali você vai pegar a V3, que é 2,34 volts, eleva ao quadrado, soma com a V5, 2,29, a V7 não tem, a V9 é 1,04, a V13 é 1,71 e a V21, que é 0,92. Faz a soma dos quadrados, tira a raiz, é a V1, que é, tá aqui, ó, tá aqui, ó, é de 60, né? 60 Hz, 179,6. Faz esse cálculo aqui, vocês podem conferir depois, 15, se obteve 2,19% de distorção total, tá? Aí tem lá aqueles números lá que eu mostrei na aula passada, não repeti hoje, mas são os limites de distorção total. Se eu não me engano, a distorção total aqui no Brasil é de 2,19, 10%. Então aí, esse caso aqui estaria dentro dos limites aceitáveis aqui no Brasil, tá? Mas esse como se calcula, não tem nada complicado. Tá? Aqui tem outro exemplo, tá? Eu não vou resolver, mas vocês podem se divertir depois. Se tiverem dúvidas, vocês perguntam ali. Ele diz aqui, calcule os indicadores DTT, que é a distorção total, DTT3, que é só das múltiplas de 3, tá? E a DTTI, que é das ímpares não múltiplas de 3, para o espectro harmônico mostrado abaixo até o limite de 900 Hz. Tá? Aí eu pergunto, se é até o limite de 900 Hz, eu vou usar todos esses valores aqui, aqui tem até a 53, 55, ou eu vou parar e vou excluir uma parte? Me respondam aí, please. 900 Hz vai até quando? Até o limite de 900 Hz. 900 Hz dá quanto? O que são esses dados no eixo X? É, aqui é a primeira, a terceira, a quinta, a sétima. E aqui é o valor de. Aqui é vantagem percentual. Isso aqui é em PU, certo? Certo? Aí uma coisa que vocês vão ter que olhar. Eu tenho que converter isso para tensão mesmo em volts, né? Tá 94,9%, vamos dizer, se fosse a tensão nominal fosse 380, então 94,9 de 380 vai dar 365, vamos dizer assim, volts. Preciso fazer essa conversão? Não precisa. Não precisa, por quê? Porque se você olhar a expressão aqui, ó, essa expressão aqui, se você pegar, for fazer aquela multiplicação pela V, vamos dizer, um V1, né? Pegar e multiplicar todos esses aqui, aquele 94% ou 93%, tá? Vezes o nominal, vamos dizer 380, né? 380. Então, se eu for pegar isso aqui, multiplicar tudo isso por 380 e elevar ao quadrado, você pode isolar o 380 e pode tirar aqui da raiz o 380, da mesma forma que você vai multiplicar o 380 aqui pelo elevar o PU, você vai cortar. Então, é indiferente, você pode usar aqueles valores mesmo, não precisa ter esse trabalho, entendeu? Você pode usar o valor que está ali, ele já em PU ou o valor vai dar no mesmo, tá? Agora eu volto à minha pergunta. Até que harmônica eu vou considerar aqui para resolver esse problema? Me responda aí. 900 Hz. Vamos lá. 900 Hz, se a 10 é 600 até a 15ª. Então a gente ia parar bem aqui, ó. O problema ia ser mais fácil do que deveria. Só ia olhar esses valores aqui. Porque eu estou dando um limite de 900 Hz. Eu não estou me interessado
porque tem além de 900 Hz, tá? Se eu tivesse dito 1.500 ou 3.000, aí o limite. Então, o teu trabalho está limitado, entendeu? Por exemplo, então se eu quiser calcular só o DDT3, que são as múltiplas de 3, eu vou usar quais? Eu vou usar esse valor aqui ao quadrado, mais esse aqui, mais esse aqui, tá? Vou somar 15,4 ao quadrado, mais 13,1 ao quadrado, mais 5,9 ao quadrado, tirar a raiz do resultado, dividir por 94,9. Aí eu tenho a distorção total harmônica da 3, né, dos múltiplos de 3. E o DDI, os ímpares. Aqui só tem ímpar. Oi. O 100 já está embutido, entendeu? Não precisa, ele já vai dar um valor percentual. Tem razão. Se você fosse usar 0,94 ou 0,15, né? Aí você precisaria multiplicar por 100. Tá? Mas aí não precisa. Tem razão. E se for o ímpar, vai ser só a do 3, a do 7, a do 11 e a do 13. Aí você tem o DTTI, sempre lembrando que ele exclui as múltiplas de 3. Tá? E se for o total, você vai multiplicar, fazer a soma de todos, né? Todos esse aqui. E dividir pelo total. Então pronto, não tem complicação não. Só tomar cuidado para quando se põe um limite, né? E não tem muito medo desses valores percentuais ou valor total, porque a fórmula não é tão complexa assim não. Ela é simples. Diga lá. Não, o DTT-I é só ímpares não múltiplo de 3. Vamos lá. Tá aqui, ó. O I, né? Tá aqui ele, ó. Né? Para as componentes ímpares não múltiplas de 3, entendeu? As múltiplas de 3, todas as múltiplas de 3 estão presas aqui. Essas pares também são não múltiplas de 3. Naquele exemplo ali não tem nenhuma par. Na aula passada eu já expliquei para vocês que as pares só aparecem quando os elementos compostos lá do circuito não são equilibrados, né? Então se você tem só elementos trifásicos equilibrados, dificilmente vai aparecer componente par. Componente par só aparece quando tem muitas cargas monofásicas, não lineares, ou quando tem cargas trifásicas que estão com algum problema, não estão balanceadas, né? Aí ele vai aparecer componentes pares. Na sua maioria vai aparecer mais o normal é aparecer mais componentes ímpares mesmo. Certo? Então pronto, isso aí é outra forma de calcular. Vamos adiante aqui. Bom, eu falei da norma brasileira, vamos dar uma olhada nas normas internacionais. Né? Normas internacionais são mais rígidas, tá? Aqui estão os exemplos. As normas americanas, tem a I3E, tem a NEMA, tem a NEC e tem a ANSI. Tá? Nos Estados Unidos tudo é muito privado, né? Não tem nenhuma dessas aqui que seja uma coisa do governo, né? Tudo são empresas particulares. A NEMA é a Associação dos Construtores, né? De Equipamentos Elétricos, né? A ANSI é o Instituto de Padrões, tá? Isso aqui é mais ligado ao governo, mas é um vínculo não oficial. Então, são iniciativas mesmo da iniciativa privada que acabam virando padrões, né? Na Europa não, a IEC é uma comissão ligada à União Europeia, né? Então é uma comissão da União Europeia, então ela é mais estatizado, tá? Também essa aqui que essa EM e CN já estão sendo engolidas pela IEC, tá? No Brasil tem a ABNT e tem a ANEEL, também ligados ao governo. A ANEEL é que fez aquele módulo 8 que a gente estava olhando do PRODIST e a ABNT normalmente ela regulamenta das normas específicas do setor elétrico, né? Ele é o equivalente ao I3E e a IEC aqui no Brasil, né? A ANEEL é mais uma agência reguladora.
Normalmente as normas da ANEEL se referenciam à ABNT quando precisa de determinar um tipo de equipamento, características de um equipamento, ele se referencia às normas da ABNT. Pois bem, mas as normas internacionais, primeira coisa, ela abrange a corrente, tá? Ali a gente só tinha tensão. O I aqui, nessa distorção, não é de ímpar, tá? É de corrente. Então você vê aqui que tem aquela mesma expressão para tensão, aqui na norma internacional tem também para corrente, tem para os dois, certo? Tem para os dois, ela vê a tensão e vê a corrente, certo? Então ela tem a distorção harmônica total de corrente e tem a distorção harmônica total de tensão. Ela vai além, né, do que é no Brasil, que só tem a de tensão, tá? Aí ela tem aqui, ó, limitação de leitura 5 kHz. Aquele exemplo lá eu botei em 900 Hz, né? O que quer dizer que uma leitura de 5 kHz, ela vai ler até a harmônica da ordem de... Ixi, aí tem que calcular aí. 5.000 dividido por 60, né? 500 dividido por 6, sei lá. Vai até a harmônica... Bom, vocês fazem as contas aí. 80 por aí. 83, pronto. Então isso aí já diz até onde ela está vendo as harmônicas, né? Mas aqui diz que os medidores comerciais se limitam a 1.6 kHz. Não, isso aqui, essa informação está desatualizada. Os medidores comerciais já estão indo mais do que isso, tá? Os valores limites de correntes são menores, ou seja, eles são mais rígidos com a corrente do que com a tensão. Tá? Então a preocupação deles é com o consumidor, não tanto com a concessionária. Ele quer que o consumidor limite as suas correntes que estão jogando na rede, suas harmônicas estão jogando na rede, tá? Aqui tem uma relação com a corrente de RMS, né? Não é muito relevante não, mas é uma fórmulazinha para você associar corrente de RMS com corrente com distorção harmônica total, né, de corrente, tá? Existe também a distorção de demanda, que a única diferença é que ao invés de usar a referência de corrente dela, não é a corrente da frequência fundamental, é uma corrente média, né? Uma corrente de pico durante um período de 12 meses. Normalmente você obtém a partir do valor de demanda medido. Você acha um valor médio, tá? Vai dar um pouco diferente a distorção de corrente. Algumas normas usam essa distorção de demanda, né? Aí ele diz, utilizado no lugar do distorção de corrente, porque uma corrente, você pode ter um problema do alto THD de uma determinada harmônica, né? Mas isso não tem uma influência muito grande no sistema, tá? Ou seja, porque quando você está olhando o TDHI, você está pegando como referência a corrente nominal, a corrente fundamental daquele equipamento, né? Daquele local que você está medindo, né? Mas, ou seja, é uma referência de harmônica com harmônica, tá? No entanto, quando você pega essa corrente média aqui, você já está fazendo uma comparação entre a harmônica com a demanda do sistema mesmo, tá? Então, ele dá uma outra visão para essa análise de harmônica, tá? Então, algumas normas usam isso, para vocês terem conhecimento, tá? Então, na I3 ela limita a injeção de harmônica para consumidores individuais, de modo que não causem nível de distorção de tensão, tá? Depende do tamanho do consumidor. Também limita a distorção total de harmônica, de tensão, tá? Aí ela tem um limite para o consumidor da corrente e para a concessionária da tensão, tá? Essa norma específica aqui, a 519 de 92, ela é que dá esses valores de limite. Veja que é de 92. Veja como a gente está. Estamos em 2018 e nós não temos uma norma parecida, tá? E ela diz que lá o ponto de entrega é onde vai ser feita a medição, tá? Ponto de entrega, para vocês terem uma ideia, lá eles chamam PCC, ponto comum, aqui a gente chama ponto de entrega. É normalmente onde a concessionária entrega energia para o consumidor. Se o consumidor é um consumidor de alta,
vai ser aqui na alta. Ele está aqui entregando a energia lá que vai ser ainda transformada para o consumidor usar. Então aqui é o ponto de entrega. Se ele for em baixa, vai ser lá na entrada do consumidor, tá? Depois do transformador, obviamente. Então é ali aqui onde vão ser feitas as medições e onde vai ser checado esses dados. Aí ela tem uma coisa interessante, a I3E. Ela bota essa relação aqui que chama a corrente de curto-circuito com a corrente de carga, tá? É que ela que vai dizer, eu já falei isso já várias vezes, né, que a potência de curto-circuito é que define a robustez do sistema, né? Então, ela já mede essa relação entre a corrente de curto-circuito e a corrente de carga, porque dependendo dessa relação é que vai dizer quais são os limites de harmônicos que você vai poder botar na rede. Entendeu? Se você tem uma relação corrente de curto-circuito, corrente da tua carga alto, bem alto, então teus limites vão ser mais, vamos dizer assim, mais frouxos, tá? Porque você já vai estar num ponto robusto do sistema, então o sistema vai poder absorver essas tuas harmônicas. Então, aí existe vamos dizer assim, os percentuais limites são maiores. Agora, se essa relação é pequena, ou seja, o teu sistema não é muito robusto, aí a rigidez é maior, entendeu? Então eles pegam essa essa relação deles é muito importante lá, essa relação entre corrente de curto-circuito e corrente de carga, entendeu? Eu venho falando desde o começo da disciplina. PCC é o ponto de entrega, é o ponto de conexão, tá? É isso aqui. Tá aqui, ó. Eu mostrei aqui nessa figura. É o local onde a concessionária está entregando energia para você, ou seja, é o ponto em que a responsabilidade da concessionária meio que ela cessa, né? Eu estou entregando a tensão aqui, a partir daqui a responsabilidade é tua, tá? Então é ali onde vai ser o ponto onde vai ser feitas essas medições, tá? E aqui no Brasil chama ponto de entrega. É o limite de responsabilidade. Depois do ponto de entrega, a responsabilidade é tua. Tá? E antes do ponto de entrega, a responsabilidade é da concessionária. Por exemplo, você tem um curto-circuito antes do ponto de entrega, né, na rede da concessionária, e aquilo te afetar, a responsabilidade da distribuidora. Tá? Ela é que vai ter que arcar com os custos, arcar com aquele problema que chegou até você. Agora, se o curto-circuito é depois do ponto de entrega, ou seja, é na tua instalação, aí é você que arca com a responsabilidade. Se queimou o equipamento teu, se abalou o sistema e queimou o equipamento do vizinho, você é que vai ter que pagar. Um ponto de entrega é ali. Então ali era só uma definição de limite onde é que ela vai fazer a leitura das correntes harmônicas e das tensões harmônicas. Tá? Ali é onde ela vai fazer a medida. Tá? E a outra parte